Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Estou aqui para compartilhar com vocês algo que está no meu coração, tem estado no meu coração há algum tempo. E tem a ver com aquele primeiro vídeo que eu gravei, aquela reflexão de pare de dar ouvidos ao diabo, a demônios. Se você não assistiu, eu incentivo que você assista. Eu vou colocar o card aqui, o link aqui em cima na tela para você clicar e assistir. Mas você abre ele, coloca para assistir depois, ou então você assiste e depois vem para esse vídeo aqui. É um complemento, de alguma forma, um segmento, porque está na mesma ideia. A ideia de quê? A ideia dos nossos pensamentos. A ideia de que tudo começa aqui no nosso pensamento. E justamente por isso, é aqui o grande campo de batalha da nossa existência. E é aqui que os seres espirituais do bem e do mal vão estar trabalhando, é na nossa mente, para tentar nos conquistar, conquistar esse terreno que é a nossa mente, uma vez conquistando, e na medida em que conquista partes desse terreno, que é a nossa mente, esse campo de batalha que é a nossa mente, consequentemente, as nossas atitudes serão moldadas a partir desse pensamento, serão direcionadas a partir desses pensamentos, e assim nós viveremos ou morreremos. Nós andaremos na luz ou andaremos nas trevas. Nós experimentaremos a alegria ou a desilusão. Nós efetivamente teremos vida ou teremos morte. Nós experimentaremos e vivenciaremos a verdade ou a não verdade, a mentira, a falsidade, a ilusão. Mas tudo, meus irmãos, começa aqui. Tudo começa aqui, como a palavra de Deus nos deixa isso claro. E então, naquele primeiro vídeo, o tema foi: pare de dar ouvidos a demônios. Porque muitos dos nossos pensamentos que nós temos nutrido são pensamentos que estão sendo alimentados por demônios, por seres espirituais do mal, ou alguns até nossos, mas que a gente já até começa a fazer parte da gente determinados pensamentos, mas eles são condizentes com o mal, com as trevas, com a morte, com a escuridão, com a mentira, e por isso eles devem ser rejeitados. E então o tema aqui é: escolha pensar no que traz vida. Escolha. Está ao nosso alcance a nossa decisão, pelo menos para muitos de nós. Para alguns de nós, eu espero que eu e você não cheguemos nesse estágio. A escolha já deixou ou deixará de ser uma opção, tamanho nível de domínio que nós estaremos. Não deixa, meu irmão, chegar nesse ponto. Eu tenho conhecido pessoas que parece que realmente chegaram nesse ponto. Foram completamente entregues aos seus pensamentos hostis, aos seus pensamentos de trevas, às suas concupiscências, as propensões da sua carne já estão completamente dominadas e parece que não tem mais como assumir o controle da mente para direcionar a mente e o curso da vida no sentido da verdade, no sentido da luz. E por isso eu insisto a você, como a um filho, como a um irmão, como a um amigo chegado, que você pare, que você dê ouvidos à palavra de Deus. Não é o que eu digo, você vai ver que tudo que eu estou dizendo é palavra de Deus. Jeremias capítulo 17, versículo 9, diz que o coração do homem é enganoso, ou quão enganoso é o coração do homem. Diz que ele é enganoso mais do que todas as coisas e perverso. O coração fazendo menção a esse lugar onde nossas emoções e os nossos pensamentos são processados. E as duas coisas se confundem muito, né? Ele é enganoso. Ele é passível de ser enganado. E ele diz quão passível de ser enganado. E em sendo passível de ser enganado, como a propensão dele é de ser enganado, nesse sentido do mal, normalmente o coração do homem é perverso. Ele vai assumindo esses ares de perverso, a nossa mente, o nosso coração. E aí a nossa vida tende a ser pautada nesse sentido. E é por isso a advertência importantíssima aqui de Paulo aos Filipenses. E ele, a partir do versículo 2 aqui, ele escrevendo, ele diz:
O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais operadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Olha só. Alegrem-se, é uma exortação, é um comando, é uma dica, é uma sugestão. Diz, tem algo que vocês precisam fazer. Alegria não é só algo que depende das circunstâncias, que depende só do que está acontecendo ao meu redor. A alegria depende em grande medida, e necessariamente passa por isso, pela minha decisão de viver alegre. É uma decisão. Não depende necessariamente das circunstâncias. E as circunstâncias por si só não são suficientes. Precisa uma decisão. Alegrem-se sempre no Senhor. Decidam que serão alegres no Senhor, independente das circunstâncias. É uma decisão. Novamente direi, olha a importância do que ele está dizendo, que ele diz, olha, eu vou repetir. Alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos, a ansiedade onde acontece? Aqui na nossa mente, no nosso coração. É uma decisão não estar ansioso. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. Como não andar ansiosos? Em tudo, pela oração e súplica e ações de graça, sejam conhecidos os seus pedidos, as suas demandas, as suas ocupações diante de Deus. A maneira que nós temos de não andarmos ansiosos por coisa alguma é dia a dia. Quando começarmos o nosso dia, nós chegarmos ao Deus que está no céu e dizer, Pai nosso que está nos céus. Saber que a gente está dirigindo a oração a alguém que é nosso Pai, que nos ama como um Pai perfeito. E a gente sair daquele momento de oração sabendo que a gente deixou as nossas demandas, as nossas preocupações, o nosso dia, a nossa vida, deixou tudo aos cuidados e sob os cuidados desse Pai, que em amando perfeitamente está nos céus e em estando nos céus, não está sujeito às limitações que nós, como filhos, estamos, mas tem controle sobre todas as coisas e promete agir em todas as coisas para o nosso bem. A palavra de Deus diz isso. Então é a maneira de não andarmos ansiosos. Jesus também nos advertiu quando ele disse: não andeis ansiosos por coisa alguma, por nada. Jesus está dizendo: aprenda a viver o hoje, a olhar e se alegrar com o que tem hoje, com o fato de você ter para comer, com o fato de ter para beber, com o fato de ter para se vestir. E para de ficar ansioso, preocupado com as coisas do amanhã, do depois da manhã, se eu vou ter comida ou não vou ter comida. O que vai acontecer? O que vão pensar de mim? Como eu vou chegar nesse estágio de não ter ansiedade num mundo que tende a cada vez estar mais ansioso? Diariamente colocando as minhas ansiedades ou as minhas potenciais ansiedades diante do meu Pai, do Pai nosso que está nos céus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É quando eu coloco as minhas potenciais, as causas que potencialmente podem me trazer ansiedade, medo, desilusão. É quando eu sei que eu coloquei diante de Deus, é que essa paz de Deus, que excede o entendimento, ela toma conta de mim. Quando eu vivencio essa realidade, a gente quer a paz, a gente deseja a paz uns para os outros, nós cumprimentamos uns aos outros com a paz de Deus, com a paz de Jesus, mas nós não fazemos aquilo que a palavra de Deus está nos orientando, que nós devemos fazer para, em tendo guardado o coração, olha, e a paz de Deus, que excede o entendimento, vai guardar o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Mas nós não colocamos diante de Deus as nossas ansiedades e nós não decidimos nos alegrarmos
no Senhor, independente das circunstâncias. Nós não procuramos olhar nas circunstâncias quais são os motivos que nós temos para nos alegrar diante de Deus, mas nós estamos procurando quais são as razões que nós temos para nos preocupar, nos entristecermos e estarmos ansiosos. E aí ele aqui no versículo 8 diz, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, olha, tudo virtuoso essa lista que ele diz, é a virtude que deve ocupar nossa mente. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, ou uma outra tradução diz, se há alguma virtude nisso, nisso pensai. O que ele está dizendo aqui? Finalmente, meus irmãos, vocês precisam discernir os pensamentos de vocês. Vocês têm que filtrar os pensamentos de vocês. E vocês têm que direcionar os pensamentos de vocês, dando vazão ao que é virtuoso, ao que é excelente, ao que é digno de louvor, e não fomentando os pensamentos que são de morte. Me vem um pensamento, eu digo, esse pensamento é de luz ou é de trevas? Se ele é de trevas, eu não vou dar vazão para ele. Como que eu não vou? Vou ficar pensando? Não, Emer, não pensa nisso. Não pensa nisso porque é essa escuridão. Emer, para de pensar nisso porque é escuridão. Não, eu vou fazer um contraponto e eu vou chamar para o meu pensamento. Eu vou trazer para meu pensamento pensamentos de luz relacionados àquela questão, de preferência relacionados àquela questão em que eu estou pensando, se for possível. Eu tenho um pensamento que é impuro. E eu, opa, isso é impuro. Ora, se é impuro, eu devo buscar tudo que é puro. E eu vou então dizer, não, Emer, não fica pensando nisso. O Emer não pensa nisso porque é impuro. O Emer para de pensar nisso porque é impuro. Não, eu vou dizer, o Emer, pensa nisso. Olha isso aqui como é puro. Ocupa a mente com as questões puras e você não estará pensando nas coisas impuras, no que é nobre, o que é verdadeiro. Emer, isso é verdade. Emer, isso que você está pensando, Emer, edifica ou destrói? Constrói ou destrói? Daí você decide se você vai fomentar esse pensamento ou se você vai bloqueá-lo com um pensamento oposto. Isso que eu estou fazendo me motiva ou motiva as pessoas que estão ao meu redor ou faz com que elas tendem a desistir? Me motiva a viver ou fazem com que elas ou eu mesma tende seja movido no sentido da desistência da vida? Isso encoraja a mim e as pessoas que estão comigo ou desestimula? O que eu estou pensando, na medida em que eu dou vazão, me protege, protege aos meus ou expõe, deixa exposto a minha relação, a relação conjugal, ameaça a relação conjugal, ameaça a minha relação com os meus filhos? Esse medo, isso que eu estou sentindo, traz medo ou traz fé? O pensamento que eu estou nutrindo, que me veio, que me ocorreu, ele tende a me trazer medo, desespero, desilusão? Ou é um pensamento que tende a gerar fé em mim? Se ele tende a me gerar medo, eu vou dizer, eu vou abandoná-lo, e eu vou trazer à memória o que me traz fé, confiança em Deus, que Deus está cuidando de mim, que eu já coloquei tudo diante de Deus. Enfim, esse pensamento que eu estou tendo é fruto do amor, é resultado de amor, é o amor que me move no sentido desse pensamento, ou é o meu egoísmo, que é próprio do homem caído, que eu estou rejeitando e a cada dia abandonando e matando em mim? E aí eu decido se eu vou nutrir esse pensamento ou se eu vou rejeitar esse pensamento, subsidiando a minha mente com pensamentos opostos. E a gente tem um exemplo interessante aqui sobre isso, para concluir. No livro de Lamentações, o livro de Lamentações, escrito pelo profeta Jeremias, é tido como tendo sido escrito pelo profeta Jeremias e é tido como Lamentações de Jeremias. E a ideia aqui é desse lamento do profeta que tanto profetizou sobre o povo de Israel, sobre o que aconteceria, sobre que seriam levados cativos, sobre que seriam dominados e sofreriam nas mãos dos seus opositores. E de repente Jeremias está vendo essa situação, vendo a cidade de Jerusalém dominada,
vendo o povo de Israel dominado, massacrado. E o livro de Lamentações é um livro poético no original. Aqui a gente não percebe essa poesia, mas ele é uma poesia de dor, de lamento, de choro por Jerusalém, pelo povo de Israel e pelo próprio profeta, claro, que faz parte desse povo. Olha como ele começa: como está deserta a cidade, antes cheia de gente. Como se parece como uma viúva. Veja que é pensamento de lamento, né? De fato está acontecendo, ele está contemplando as situações que estão acontecendo, ele não está criando isso na cabeça dele. Que antes era grandiosa entre as nações, a que era princesa das províncias, agora tornou-se uma escrava. Chora amargamente à noite, as lágrimas rolam do seu rosto. De todos os seus amantes, nenhum as consola. Todos os seus amigos a traíram, tornaram-se seus inimigos. Quanto disso não se aplica às vezes na vida da gente, imaginando a gente chorando às madrugadas por decepções, por perdas, por derrotas, por amigos que nos traem. Em aflição e sob trabalhos forçados, Judá foi levado a exílio. Vive entre as nações sem encontrar repouso. Todos os que a perseguiram, a capturaram em meio ao seu desespero. E ele vem, vários, e fala dessa angústia, dessa dor. O capítulo 1, o capítulo 2, começa com: o Senhor cobriu a cidade de Sião com a nuvem da sua ira. Lançou à terra o esplendor de Israel, que se eleva para os céus. Não se lembrou do estrado dos seus pés, da sua ira. Sem piedade o Senhor devorou todas as habitações de Jeová. E vem esses pensamentos, essa contemplação, mas a contemplação sob essa ótica do que não traz esperança, sob essa ótica do que traz desespero, traz desilusão. Capítulo 3 ele começa: eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. Sim, ele voltou a sua mão contra mim, vez após vez, o tempo todo. Fez que a minha pele e a minha carne envelhecessem e quebrou os meus ossos. Olha o olhar, essas coisas de fato estão acontecendo, não literal, mas de maneira poética, elas estão acontecendo. Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Fez-me habitar na escuridão como os que há muito morreram. Olha, a vivência da escuridão, das trevas, cercou-me de muros e não posso escapar. Eu não consigo sair dessa situação que eu estou amarrado, atou-me apesar das correntes. Mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha canção. Parece que Deus não atende às minhas orações, a minha oração. Eu oro, eu peço, mas parece que quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Ele impediu o meu caminho com blocos de pedras e faz tortuosas as minhas sendas. Parece que tudo que eu faço dá errado. Encontro algum obstáculo, encontro alguma barreira. E ele vem nessa linha, ele fala: tornei-me objeto, versículo 14, tornei-me objeto de riso de todo o meu povo. Olha, as pessoas zombam de mim, nas suas canções eles zombam de mim o tempo todo. Tirou-me a paz, esqueci-me o que é prosperidade. Por isso eu digo: meu esplendor já se foi. Olha, ao contemplar essas tragédias que estão acontecendo com ele, ele diz: por isso eu digo, ou por isso eu penso, por isso eu concluo, por isso eu assumo um pensamento: meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor, ou seja, a minha esperança se foi. Quando eu contemplo todas essas coisas ruins que eu estou vivendo e sobre essa determinada ótica de trevas, de escuridão, e de fato é o que o povo está vivendo, ele diz o quê? A minha esperança no Senhor se esvai. Eu lembro-me da minha aflição, olha, quando eu penso nela, e do meu delírio, da minha amargura e do meu pensar. Quando eu lembro dessas coisas, é nisso que eu estou pensando: o meu esplendor se vai, a minha esperança no Senhor se esvai. Eu lembro da minha aflição, do meu delírio, da minha amargura, do meu pesar. Olha o que eu estou lembrando, olha o que eu estou trazendo à memória. Lembro-me bem disso e a minha alma desfalece dentro de mim.
quando eu fico lembrando e pensando nisso que eu escrevi no primeiro capítulo, no segundo capítulo e no terceiro capítulo, a minha alma se desfalece dentro de mim. Eu vou caminhando no sentido da desilusão, no caminho da depressão, no caminho da angústia, no caminho do desejo de morte, porque a vida não tem mais sentido para mim. Mas mesmo no meio desse caos que o profeta está vivendo e o povo de Israel está vivendo, no versículo 21 ele toma uma decisão, como a gente meditou em Filipenses capítulo 4, que a gente tem que tomar decisão e direcionar o pensamento da gente. Ele diz, todavia, todavia faz essa contraposição com tudo que vem sendo dito até agora. No entanto, entretanto, todavia, porém, lembro-me, opa, eu puxei aqui um outro pensamento contrário àqueles anteriores que são pensamentos de trevas, de morte. Lembro-me também do que pode me dar esperança. Eu não posso ficar focado nesses pensamentos que não me trazem esperança, que só me trazem escuridão, embora sejam verdadeiros do ponto de vista do que está acontecendo. Mas eu tenho que me projetar no que a palavra de Deus promete. Ela promete a libertação do povo de Israel. Ela promete que o povo vai ser restaurado, que haverá um remanescente. Ela promete, a palavra de Deus promete que não esqueceria o povo de Israel. Ele diz, eu preciso me agarrar nessas palavras que me trazem esperança. E ele decide, eu disse, todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Há uma versão que diz tem a versão que me deu branco agora aqui. Todavia, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. É a versão mais tradicional. Ela diz, quero trazer à memória. Ela passa mais essa ideia de que é uma decisão, como está no texto que nós lemos de Filipenses. É uma decisão no meio do caos, no meio da angústia, da desesperança, da desilusão. É o que? É a gente trazer à memória. É uma decisão. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. 2 pontos. O que é que me dá esperanças? No meio de um caos desse, graças ao grande nome do Senhor, é que não somos consumidos. No meio disso tudo, Ele ainda está nos protegendo e cuidando de nós, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Eu digo a mim mesmo, olha, trazendo agora, não é dizendo eu não vou pensar nessas coisas, você tem que trazer pensamentos contrários aos pensamentos de trevas, você tem que trazer pensamentos de luz. Contrários aos pensamentos de morte, você tem que trazer pensamentos de vida. Contrários aos pensamentos de mentira, você tem que trazer pensamentos de verdade. Digo a mim mesmo, olha o direcionamento do pensamento, a decisão sobre o que pensar. Ao perceber que esses pensamentos não vão me trazer edificação e crescimento. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. Eu não vou colocar a minha esperança nas circunstâncias, eu vou colocar nele, nas promessas dele, e ele tem promessa para o seu povo Israel. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. E aí, olha como ele já está. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Quando ele começa a trazer essas coisas, olha a sensação agora que ele tem. Lá no versículo 18, o meu esplendor já se foi por causa disso o quê? Desses pensamentos. Bem como tudo o que eu esperava do Senhor se vai. A minha esperança no Senhor se foi, versículo 18. Mas quando ele direciona os pensamentos, agora no sentido da luz, da verdade e da vida, olha o que ele sente. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. As circunstâncias não mudaram, são exatamente as mesmas. Mas olha agora como está o estado de espírito dele em meio ao mesmo caos, quando ele direciona o pensamento no sentido daquilo que pode dar esperança. É bom, versículo 26, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. E eu paro a leitura aqui, leiam esses textos, a íntegra, mais de uma vez, anotem esses textos para vocês verem, Jeremias capítulo 17, 9, Filipenses capítulo 4 e aqui Lamentações, principalmente esse capítulo 3, mas leia todo o texto.
Mas, meu irmão, para concluir, meu irmão e minha irmã, não é só uma questão de pensamento positivo. Você não vai conseguir, eu não vou conseguir. São forças muito grandes contra as quais nós não podemos. Porque tem a força do mal que habita em nós e tem a força do mal no mundo espiritual que fomenta o mal que habita em nós. E nós precisamos dia a dia buscar a força do bem, a força do Espírito Santo de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus para fortalecer e nos dar a capacidade desse discernimento dos pensamentos e do direcionamento dos pensamentos dia a dia, a cada hora, a cada minuto e a cada segundo. E essa é a minha oração por você, é a minha oração por mim. Meu irmão, é palavra de Deus para mim e para você. Eu tenho visto muita gente sucumbindo, mas quem está sucumbindo não percebe. Porque o coração sendo enganoso, na medida em que deu vazão a esses outros pensamentos, não consegue enxergar outra coisa e eles não percebem. Só quem está de fora percebe. Você conhece gente assim, que você olha e diz, não é só isso que a pessoa está vendo, mas ela não é capaz mais de ver. Não deixe isso acontecer com você. Dia a dia, busque isso. O mundo todo está caminhando na contramão disso. Por quê? Porque é o caminho largo, é o caminho da porta larga que conduz à perdição, o caminho que conduz à salvação, e que tem uma porta estreita e que ele é estreito. Esse é o caminho que poucos se pautam, pelo qual poucos se pautam, é o caminho pelo qual ou no qual todos adentram. E esse é o caminho de verdade, de vida e de luz. E o convite de Deus para mim e para você é que nós adentramos esse caminho. E ele começa aqui, com a graça de Deus, direcionando os nossos pensamentos no sentido da luz, da verdade e da vida, no nome de Jesus. Leve essa palavra com você, meu irmão e minha irmã.